20 dias, a fuga do bandido Lázaro tomou proporção nacional e até internacional. Mais de 500 homens envolvidos, equipamento de ponta, helicópteros, drones, com sensor de presença, com sensor de calor, e nada conseguia pegar Lázaro. Parecia que todo o treinamento das forças policiais de nada servia, e já contávamos com mais de 6 tipos de polícia. Humilhados e ridicularizados diante de uma mídia podre, que não só não contribuíam em nada para ajudar os nossos policiais, como ainda colocavam em dúvida todo o seu trabalho, os mostrando sempre como mal treinados e incompetentes. Foi aí que os verdadeiros homens de Deus resolveram abrir mão do próprio orgulho e dobraram seus joelhos e pediram a Deus que entregasse o criminoso, que contava com as forças do mal, uma rede de ocultistas para defendê-lo e as forças do próprio maligno. Mas tudo isso, em nome de Cristo, caiu por terra. Em oração, todos juntos, nos colocamos, Senhor, para te pedir misericórdia e te agradecer, Senhor, pela nossa vida, pelo dom da vida, pela essa missão especial, Senhor, que tu nos confiaste, e estarmos aqui, Senhor, numa luta do bem contra o mal, onde nós temos certeza, Senhor, que o bem sempre vai vencer. Nós somos enviados teus, Senhor, e te pedimos, Senhor, como tu disseste, que todo joelho se dobrará nos céus, na terra e nos infernos, que o Senhor possa nos empoderar, Senhor. Nós, como policiais, escolhemos essa profissão, Senhor, e juramos... Se humilhando diante do Altíssimo, as autoridades pediram, clamaram ao Senhor, e Ele as ouviu. O resultado não poderia ser diferente do que você verá agora. Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, você acabou de ver o Lázaro aí, sendo carregado, o corpo dele na verdade, não teve prisão, ele reagiu e a polícia teve que responder à altura. E, como eu disse pra vocês, meus irmãos, Lázaro nunca esteve no mato. É muita ignorância, é muito achismo das pessoas, não entender o trabalho da polícia, não entender os equipamentos que estavam sendo usados ali, sensor de calor, drone, com reconhecimento facial, com sensor de presença, com tudo que tem direito, a polícia estava usando. Só que a polícia estava no mato. E Lázaro estava sendo ajudado por uma rede de ocultistas que ali está. Como eu gosto de trabalhar com fatos, meus irmãos, porque eu sei que quando vocês forem falar disso com o gado vai querer provas. Então tá aqui, ó. Essa imagem foi tirada do corpo de Lázaro. Eu censurei aqui o corpo porque tem muitas marcas de tiro. Essas imagens, com certeza, você quiser ver, vai achar aí na internet muito fácil, né? As pessoas estão postando. Mas eu destaquei aqui a parte do queixo dele, que você vê que ele fez a barba na mesma noite. Fazia poucas horas que ele tinha feito a barba. Veja como tá bem feito, ó. Então você já viu alguém no mato fazendo barba, meu irmão? Você já viu isso? Tem lógica isso? Isso aqui é uma evidência do que a gente tá falando. Uma prova. Lázaro nunca esteve no mato. Quem estava no mato era a polícia. Ele passava sim pelo mato, se escondia sim pelo mato, mas não ficou lá nenhuma noite. Quem ficou foi a polícia. Ele estava na chácara das pessoas que o apoiavam e que faziam parte, junto com ele, desses crimes. É uma rede ocultista, e era muito grande no Brasil. Inclusive, meus nobres irmãos, essa rede ela é mundial. Essa rede tem pessoas grandes fazendo parte, como eu disse para vocês, e estava dando cobertura a Lázaro o tempo todo, passando toda a informação da polícia. E eu acredito que tem gente até dentro, né, do alto comando das autoridades também, que passava informações, que faz parte desse grupo. E por isso é que um homem sozinho, sem muita experiência... Ah, ele era mateiro. Um mateiro perto de um policial treinado é nada. Desculpe quem for, mas é nada. Não tem essa de conhecer região nem nada. O problema é que a polícia não pode afirmar coisas sem provar. Mas agora os próprios fatos comprovam isso. Ele estava dentro de uma chácara e disseram que não, é de uma ex-sogra dele. Sempre coloca um familiar, sempre coloca alguém próximo. Mas é fato que estavam dando cobertura a ele, como eu disse para vocês, naquela região, e como outras, tem muitas redes ali ocultistas. E esses ocultistas, que agora a própria polícia, não é, porque já foi repreendida, não pode mais chamar de rede satanista, tem que chamar de rede de psicopatas. Quando na verdade a gente sabe que é espiritual. Inclusive, os crimes que Lázaro tem nas costas, boa parte dele não foi feita apenas por vontade do Lázaro. Foi encomendado por essa rede. Agora você sabe que, com o fim de Lázaro, vai se colocar uma pedra em cima desse assunto.
crianças vão continuar desaparecendo, pessoas vão continuar desaparecendo sem explicação e vai ficar por isso mesmo como sempre foi. Porque hoje, meus irmãos, infelizmente, todo mundo acha que tem que opinar, mesmo sem saber do assunto, mesmo sem conhecer os fatos. Ah, mas eu vou dar minha opinião, eu tenho o direito. Realmente você tem o direito. Todos nós temos. Mas sempre tem que prevalecer o bom senso. Se eu não estudei, se eu não me informei, se eu não sei nada do assunto, o que é que eu vou opinar? Vou falar bobagem, e é o que a gente vê. E as bobagens são colocadas ao mesmo nível da informação verdadeira. Então, sendo bem realista, meus irmãos, essa rede que o Lázaro fazia parte, não vai se falar mais desse assunto. Desde o começo, quando começou isso, a própria Rede Record, quando entrevistava pessoas que começavam a falar dela, eles cortavam, começavam a falar de outra coisa, quando era Take ao vivo. Eu presenciei isso, comentei com vocês em outros vídeos. Então pode ter certeza que eles não vão falar sobre esse assunto, porque envolve muita gente grande. Outra questão que agora deveria ser o assunto principal, ao meu ver, é que um homem como Lázaro conseguiu tirar a vida de diversas pessoas e colocar toda uma população em perigo. E por que isso aconteceu? Se você perceber, o único que foi atacado por ele e não virou vítima foi justamente o homem que podia se defender, o homem que estava preparado em casa. Em outras palavras, o que eu estou dizendo, meus irmãos, é que já passou da hora. Esse caso deveria ser usado para isso, para liberar de vez o direito do cidadão de bem defender a sua família e a sua casa. Porque não importa se você malha, não importa se você treina algum esporte, jiu-jitsu, kickbox, boxe, o que for que você treine, karatê, diante de uma arma é nada. Quando o vagabundo, que nunca levantou nem 2 kg de açúcar, bota na sua cara, teu treinamento acabou. Teu preparo acabou. Você não pode se defender nem defender sua família. Já no caso do homem que podia se defender, senhorzinho, meio gordinho, vai lá e consegue expulsar um criminoso que deu trabalho a mais de 6 polícias. 500 homens envolvidos nessa operação. Então, meus irmãos, eu acho que não há mais espaço para vir com contra-argumento contra que o cidadão de bem possa se defender. Posse e porte já. Isso tem que ser liberado para ontem. As pessoas têm que fazer o seu direito valer, meus irmãos. Tem muito repórter hipócrita dizendo agora a população dessa região pode voltar à normalidade, não tem mais Lázaro. Até quando não vai ter outro Lázaro? Porque a rede ficou. A rede não vai ser desmantelada. Não vai. Ela envolve muita gente grande, gente que está no poder, inclusive. Então, pode ter certeza que não vão mexer com ela. Eles vão continuar operando de forma mais discreta, mas vão, como sempre. Então, até quando a população está de fato segura? Já passou da hora, meus irmãos, de nós começarmos a nos unirmos e exigir que a coisa seja feita de forma concreta. Existem diversos tipos de Lázaro em cada parte desse país. Talvez um pouco mais discretos, com certeza, mas tem. Você que está assistindo esse vídeo agora, me diga, você se sente seguro? Deixar a porta da sua casa encostada? Ou mesmo fechada à noite, você sente que está seguro? Você se sente que você é capaz de defender a sua casa e a sua família, meu irmão? Fala com sinceridade. Então é preciso a gente acordar, é preciso nos unirmos de fato e usarmos esse caso como bandeira, porque pode ter certeza de uma coisa, se fosse a mídia de esquerda, se fosse uma coisa que eles pudessem usar a favor deles, eles fariam isso. Falando sobre ainda a captura do Lázaro, do corpo dele, na verdade, muita conversa vai ser dita, mas eu já vi fotos aqui no WhatsApp, não posso mostrar pra vocês, mas só o que eu contei, do peitoral pra cima eu contei 12 tiros. O cara foi crivado de bala. A polícia poderia fazer de outro jeito? Vamos ser realistas, vamos falar aqui sem máscara, vamos falar cara a cara mesmo, família. Nos primeiros dias, onde eu pesquisei, eu vi, já tinha mais de 20 pedidos no Ministério Público exigindo a integridade física e exigindo a integridade mental de Lázaro. Ou seja, eles queriam que a polícia prendesse ele da forma mais dócil possível, mesmo que para isso os policiais perdessem a vida. Para a mídia isso pouco importa, né? Antes um policial do que um bandido. Na cabeça da mídia é assim. Então era para a polícia prender ele, colocar em cela separada e depois ele ir tratar a mente dele para se recuperar e voltar para a sociedade. Era o que eles queriam. Sabendo que ele seria endeusado por outros criminosos, porque a mídia fez isso aqui parecer que o cara era um tipo de John Rambo, sozinho contra 500 homens no meio do mato. Absurdo. Eu acho que eu passei nesses últimos dias mais tempo dentro do mato do que o próprio Lázaro. Pra você ter noção de como aquele cara tava dentro de chácaras e fazendas por ali. De pessoas que estavam dando suporte a ele. E se ele tava indo até de carro, pra um lado e pro outro, ele tava até ferido ainda na perna se recuperando.
Mas a mídia fez o povo, a nação inteira acreditar que um cara ferido na perna conseguiu dar um baile em 500 policiais treinados, usando drone, 2 helicópteros, todo equipamento possível. Enquanto a polícia, essa sim, estava no mato sofrendo por causa dessas desinformações, Lázaro estava num canto quentinho, sendo alimentado por essa rede, para quem ele trabalhava, para quem ele fazia esses crimes. E que vai continuar operando, infelizmente. Pode ter certeza que ninguém vai mandar investigar isso. Pode ter certeza absoluta do que eu falei. Vocês veem que até agora a gente não errou nada. Até agora, desde o começo, eu venho passando as informações para vocês. Por isso é que vocês nos prestigiam aqui com a audiência. Eu agradeço demais, porque dificilmente vocês recebem notificação. Mas vocês vêm até aqui o canal, justamente porque a gente bate a real. A gente vai em cima dos fatos. Então, meus irmãos, é lamentável isso. E a única forma de a gente mudar isso é a gente exigindo, é a gente estar unido nas causas. Um simples comentário que você faz a diferença. Então chega dessa discussãozinha que não, mas pode, mas não pode, tem que liberar, tem que não liberar. O cidadão de bem tem que ter o direito de defesa já. Tem que ser como nos Estados Unidos, você é o senhor da sua moradia. O cara entrou sem tua permissão, você tem todo o direito de se defender. A lei vai estar do teu lado, não pode ser como aqui. Não interessa se você está sendo ameaçado, você vai ter que comprovar isso em juiz. Eu vejo pessoas que conseguiram tirar o pote, né, tem o direito de se defender, e quando se defende, recolhem a arma do cara, ele vai ser investigado, vai passar por toda uma perícia para ver se realmente, mesmo com fatos comprovados, filmados com câmera, é um absurdo o que acontece. É por isso mesmo que esses dias, 3 camaradas tiraram a arma de um policial e deu um tiro aqui nele. Por quê? Porque o cara tem a arma, mas fica com medo de usar. Ele sabia que se usasse o policial, ele ia ser afastado. Ele passaria a ser o criminoso. 3 caras vindo na contramão, vocês devem ter visto por aí. Bêbados e drogados, 2 com passagem pela polícia. Ele reclama, os caras saem pra dar nele, ele puxa a arma. Sou policial, os caras não respeitam, toma a arma dele e dá um tiro. Quase pega na cabeça do cara. Por que esse tipo de coisa acontece no Brasil? Por causa que você tem uma justiça a favor do mal. Se tira pelo STF. Aqueles caras que estão ali, que não foram eleitos nem por mim nem por você, é que hoje são os verdadeiros donos do país. O presidente poderia bater de frente? Poderia. Mas precisa ser muito limpo para fazer isso. Coisa que não é. Bolsonaro não é limpo. Lula muito menos. Você vê, Lula foi solto por eles. Então imagine, né, como estão falando aí, se essas pesquisas fraudulentas forem verdadeiras, Lula se eleger, que eu não acho difícil, vai ser um ou outro, ou Bolsonaro ou Lula. Um dos dois se elegendo, você acha que vai ter uma limpeza no STF, meu irmão? Cada um devendo mais do que o outro. Principalmente o Lula. O outro querendo defender os filhos a todo custo. Esperando desses 2 caras aí, não vai acontecer nada. A gente precisa realmente acordar, porque de pessoas de dentro do sistema que ficaram ricas com esse sistema, não vai vir solução. Precisamos pelo menos exigir, fazer alguns pontos se dobrarem ao nosso favor. É o que a gente pode fazer. Enfim, eu vou ficando por aqui, gostaria de saber a sua opinião. Eu tenho certeza que você também está mais feliz, porque menos um vagabundo, criminoso, servo de Satanás, que vai visitar o seu mestre, né? Já que adoram tanto ele, fique lá com ele, né? Lá no cantinho dele, bem quentinho. Tenho certeza que deve ter uma banheirinha de água quente esperando por ele lá, e o capeta vai recebê-lo muito bem. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Seguimos no caminho da luz, sempre encarando o sobrenatural.